Um míssil nuclear que pode voar tão baixo e manobrar tão bem ao redor das defesas antimísseis que nunca é detectado, além de ter a capacidade de pairar por dias enquanto espera a oportunidade perfeita para atacar. Isso soa como o sonho de um comandante ou um pesadelo se você estiver do outro lado. Bem, é exatamente isso que a Rússia afirma ter alcançado com o míssil 9M730 Burevestnik, também conhecido nos círculos da OTAN como Skyfall. Movida por reator nuclear e com ogiva nuclear, essa arma inédita poderia, segundo Vladimir Putin, contornar totalmente os sistemas de defesa antimísseis. Existe outro lado. Mísseis com energia nuclear são o pesadelo dos engenheiros, imprevisíveis e podem cair por causa das menores mudanças no fluxo de ar. E o Skyfall, considerado na Rússia como o retorno da bomba Tsar, pode se encaixar em todos esses critérios. O porquê e o como. Não é difícil entender por que a Rússia ou outra grande potência militar desejaria um míssil movido a energia nuclear. Ao contrário dos mísseis convencionais movidos a foguete, os mísseis movidos a energia nuclear teoricamente têm alcance e tempo de voo ilimitados. O míssil ainda teria certa limitação pela durabilidade de componentes não nucleares, mas sua força motriz permitiria dar várias voltas ao redor do globo antes de atingir o alvo. Um míssil com essa capacidade pode ser lançado longe da zona defensiva do alvo e reduzir as chances de ser abatido. Se equipado com sensores avançados e uma matriz de IA que controla as comunicações e o míssil, ele analisaria defesas inimigas, evitá-las e até ficar em espera no ar, aguardando o momento ideal para atacar. Para comparação, o míssil atualmente em operação com o maior alcance, pelo menos que conhecemos, é o míssil balístico intercontinental superpesado russo, o RS-28 Sarmat, que foi apresentado junto com o Skyfall. Ele ostenta um alcance de 11 mil milhas ou 18 mil quilômetros. O equivalente americano ao Sarmat é o LGM-30 Minuteman, sendo que o bloco mais recente, o Minuteman III, tem um alcance de cerca de 14 mil quilômetros ou 8.700 milhas. Isso significa que o Sarmat poderia facilmente viajar de Moscou até a Nova Zelândia, e o Minuteman III poderia voar de Nova York até a Cidade do Cabo, e ambos os mísseis ainda teriam combustível suficiente para mais 1.500 quilômetros. Esse cálculo desconsidera o arco dos mísseis e seu voo suborbital, mas é esse o alcance considerado com os mísseis balísticos intercontinentais convencionais mais avançados. O Burevestnik supera todos eles. Os russos começaram a desenvolver esse projeto durante a Guerra Fria. Naquela época, a URSS e os Estados Unidos estavam trabalhando duro para desenvolver aeronaves movidas a energia nuclear. Isso incluía tanto aeronaves de combate quanto mísseis. A ideia tinha potencial, mas foi abandonada porque o avanço dos mísseis balísticos intercontinentais e submarinos nucleares tornou esses projetos obsoletos e nenhuma potência operou aeronaves nucleares. Avançando para 2001, os Estados Unidos se retiram do Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972 e a Rússia decide revisitar a ideia soviética de mísseis movidos a energia nuclear. O conhecimento e os projetos já existiam, então só precisavam transformar os planos em realidade. O professor Mark Galeotti, importante analista da Rússia no Royal United Services Institute, afirmou que o míssil movido à energia nuclear era apenas uma retomada de uma ideia soviética, reaproveitada e com novos investimentos. Vladimir Putin afirmou que o míssil do Burevestnik é, em tamanho, comparável ao míssil de cruzeiro KH-100 e um desenvolvido desde os anos 1990 e entrou em serviço nos anos 2010. Diferente do KH-100 e um movido por combustível de aviação, o míssil do Burevestnik usa uma pequena unidade nuclear para na maior parte do voo, precisando apenas de um propulsor de foguete para o lançamento inicial. O primeiro míssil movido à energia nuclear do mundo, e de modo geral a primeira aeronave de qualquer tipo movida à energia nuclear, tem cerca de 1,5 a 2 vezes o tamanho do KH-100 e 1
medindo cerca de 12 metros ou 39 pés e 4 polegadas no lançamento, mas 9 metros ou quase 30 pés após os propulsores serem descartados. De acordo com relatos de jornalistas russos, o nariz do míssil tem formato de elipse e mede aproximadamente 1 por 1,5 metros ou 3,3 por 4,9 pés. O peso do Burovesnik não foi divulgado, mas jornalistas militares estimam que pode ser até 10 vezes maior que o do KH-100 e um que pesa 2.400 quilos ou 5.300 libras. Estamos falando de cerca de 24 toneladas métricas. O KH-101 podia ser lançado a partir dos bombardeiros estratégicos Tu-160 e Tu-95, mas isso é impossível com o Burovesnik por causa de sua massa. Em 2018, Putin anunciou várias novas armas russas em um discurso de 2 horas no Kremlin, sendo frequentemente interrompido por aplausos da plateia. Além de todo o áudio nos dar algumas boas risadas, ele também apresentou o novo míssil movido a energia nuclear, que era mais assustador. A demonstração exibe o míssil sendo lançado de uma plataforma inclinada, sugerindo que não será disparado por aeronaves de combate. Segundo jornalistas russos, o míssil decola com motor de foguete de combustível sólido e depois passa a usar um estatorreator de propulsão nuclear em voo. A plataforma americana de inteligência geopolítica, Stratfor, relata que o Burovesnik está usando, na verdade, um propulsor de combustível líquido e um motor turbojato. Qual a diferença? Ambos os motores precisam comprimir o ar antes de misturá-lo ao combustível. Motores turbojato usam ventiladores para sugar e comprimir o ar, já os estatorreatores dependem da velocidade da aeronave para isso. O problema é que estatorreatores só funcionam B em velocidades altas. A aeronave deve voar entre Mach 3 e Mach 6 para o motor operar eficientemente. Por isso se achava que o Burovesnik era um míssil mais rápido do que é. Segundo o ex-chefe de inteligência de defesa do Reino Unido, James Hockenhall, trata-se de um míssil subsônico, ou seja, voa mais devagar que a velocidade do som. Se ele estiver usando um estatorreator, o motor pode funcionar a uma velocidade tão baixa, mas não estará nem perto da eficiência ideal. Dito tudo isso, nós realmente não sabemos qual é a velocidade dele, e não saberemos até que seja usado pela primeira vez ou até que a Rússia torne essa informação pública. Por enquanto, seguimos supondo que ele é subsônico. Agora, como exatamente o reator nuclear é utilizado ainda é um mistério, mas, de acordo com Chris Spedding, um analista do British American Security Information Council, um centro de estudos sobre segurança nuclear sediado no Reino Unido, existem 2 opções. Uma delas é a configuração de circuito aberto. Com esse design, o ar que entra passaria diretamente pelo reator, aquecendo-se consideravelmente, expandindo-se e impulsionando o míssil para frente. O problema do design de circuito aberto é que ele liberaria partículas radioativas pelo escapamento, irradiando tudo e todos sob o míssil. Para deixar claro, o próprio ar não seria irradiado nem perigoso. No entanto, os materiais do reator se degradariam devido ao calor intenso, à pressão e à operação, fazendo com que pequenos fragmentos se soltassem e saíssem pelo escapamento. Essas partículas seriam altamente radioativas e, portanto, perigosas. Um design de circuito aberto também seria significativamente maior do que um design de circuito fechado. Quando se fala em aerodinâmica, menor é geralmente melhor, ele também seria mais pesado. Os fluxos de ar exigidos nessa configuração elevam o consumo de combustível para atingir a massa crítica, aumentando também o peso total do míssil. O design de circuito fechado faria com que o reator ficasse isolado do fluxo de ar. O trocador de calor transferiria o calor do reator para o ar, aquecendo-o, fazendo-o expandir e impulsionando o míssil para frente. Apesar do reator de circuito fechado ser mais leve, os trocadores de calor aumentariam o peso e volume do míssil, além de trazer refrigerantes de metal líquido, como sódio e potássio. Não se sabe qual opção os engenheiros russos escolheram, mas a complexidade dos trocadores de calor faz do circuito aberto uma escolha lógica, já que a Rússia queria desenvolver o míssil rapidamente. Outra diferença importante entre o Burovesnik e o KH-100, e um que ele claramente usou como modelo, é a localização das asas na parte superior da fuselagem, segundo jornalistas russos. As asas do KH-101 ficam logo abaixo da fuselagem. A ogiva do novo míssil será com certeza nuclear,
embora o peso exato da carga e o rendimento da explosão sejam desconhecidos. Ao apresentá-lo, Putin afirmou que o míssil tem alcance de voo praticamente ilimitado. O míssil de cruzeiro voa baixo, é discreto, armado com ogiva nuclear, tem alcance ilimitado e trajetória imprevisível, podendo contornar sistemas de interceptação, sendo invulnerável a defesas antimísseis atuais e avançadas. Fim de citação. Quão precisa é essa descrição e se os mísseis movidos à energia nuclear são realmente tão invulneráveis quanto o líder russo gostaria que acreditássemos, são questões que tentaremos responder mais adiante. Mas o que sabemos até agora sobre esse projeto específico é que ele definitivamente começou com o pé esquerdo. Testes mal sucedidos. O Burevestnik foi desenvolvido pelo Instituto Russo de Pesquisa Científica de Física Experimental em Sarov e foi fabricado na MPO Novator de Ekaterimburgo, uma empresa especializada na produção de mísseis de longo alcance. Embora a Rússia esperasse que o Burevestnik fosse adotado em serviço ativo até 2027, esse prazo parecia improvável a princípio, devido aos muitos testes mal sucedidos que a Rússia, naturalmente, tentou encobrir. No entanto, a Iniciativa de Ameaça Nuclear, um grupo que monitora a atividade nuclear em todo o mundo, afirma que a Rússia testou o míssil pelo menos 13 vezes entre 2016 e 2024. Dos 13 testes, só 2 tiveram algum sucesso parcial. O resto fracassou totalmente, sem nenhum teste totalmente bem sucedido. Um deles foi um fracasso catastrófico. Em 8 de agosto de 2019, 5 engenheiros nucleares russos morreram e 3 se feriram após a explosão do motor de um novo míssil, seguida por 40 minutos de aumento de radiação em Sverodvinsk, cidade mais próxima do campo de testes. O governo russo tentou ocultar o incidente, alegando que a explosão foi falha de motor de foguete de combustível líquido e mentiu ao dizer que só 2 engenheiros morreram. Os oficiais ocidentais também ficaram intrigados, pois, por um tempo, acreditaram que os cientistas estavam tentando recuperar um míssil nuclear que estava no fundo do Mar Branco. Um dos principais motivos pelos quais os especialistas ocidentais acreditavam que isso era mais provável do que o teste de uma arma movida à propulsão nuclear era porque simplesmente achavam que a Rússia não tinha apoio financeiro ou tecnológico para desenvolver e produzir um míssil movido à energia nuclear em grande escala. Mas, ao que parece, eles estavam errados. Depois, o chefe do centro nuclear de Sarov confirmou que os engenheiros morreram testando um propelente radioisotópico. O presidente Putin confirmou em novembro do mesmo ano. Autoridades russas informaram que engenheiros concluíram o teste do motor com sucesso, mas depois ocorreu um incêndio e o motor explodiu. Este é o teste mais catastrófico do Burevestnik, mas não é um incidente isolado. 2 anos antes, em 2017, o míssil foi testado no campo de testes de Pankovo, um local ideal para testes de armas nucleares, graças ao seu isolamento na costa do arquipélago de Novaya Zemlya, no Oceano Ártico. O míssil então voou por apenas 2 minutos, percorreu uma distância de aproximadamente 35 quilômetros e caiu no mar de Barents. Seria apenas no final de 2025, em outubro, para ser mais preciso, que a Rússia finalmente completaria um teste bem sucedido. O chefe do Estado-Maior-General, Valery Gerasimov, anunciou que o Burevestnik foi lançado, voou por cerca de 15 horas e percorreu cerca de 14 mil quilômetros ou 8.700 milhas sem problemas. Ele também destacou que essa distância não é o limite do míssil. Esse foi apenas o limite do teste. O míssil é uma arma de voo rasante, podendo voar a apenas 50 metros ou cerca de 160 pés acima do solo para evitar detecção e ainda manobrar com eficácia. No teste, Burevestnik mostrou grande habilidade em driblar defesas aéreas e antimísseis. Assim, a Rússia parece ter aperfeiçoado o projeto, como Putin afirmou que faria, independentemente de qualquer coisa, em 2019. O novo míssil ainda não foi introduzido em serviço até a gravação, e há muita incerteza sobre a disseminação do Burevestnik no arsenal russo, pois o orçamento do país está muito apertado desde que entrou em guerra com todos. Mesmo que a superpotência oriental consiga produzir em massa o míssil de propulsão nuclear de alcance ilimitado, o projeto ainda apresenta falhas. O problema com o Burevestnik e todas as aeronaves de propulsão nuclear.
Diferente dos turbojatos, que queimam combustível com ar comprimido para gerar empuxo, aeronaves de propulsão nuclear, incluindo mísseis, usam um reator nuclear em vez do motor a jato. O reator nuclear aquece o ar a temperaturas altíssimas e gera empuxo sem queimar combustível, sendo assim que uma aeronave de propulsão nuclear funciona. O motivo pelo qual ela pode voar indefinidamente, pelo menos em teoria, é porque você não pode simplesmente ficar sem combustível. Os reatores nucleares têm limitações, mas estas são medidas em anos, não horas. Reatores menores, como o do Burrow-Vesnik, são mais restritos que os usados em usinas ou porta-aviões. No entanto, existem alguns problemas em torno da ideia de colocar um reator nuclear a bordo de uma aeronave. Cronologicamente, o primeiro problema a ser superado foi tornar os reatores nucleares pequenos o suficiente para caber em algo tão pequeno quanto um jato ou um míssil. Você deve lembrar da cena do primeiro Homem de Ferro, quando Obadiah Stane pede aos engenheiros da Stark Industries para replicarem o reator de Tony Stark, dizendo que a tecnologia já existe e só precisa ser menor. Tony Stark fez isso em uma caverna. Esse é basicamente o mesmo problema dos reatores nucleares reais ao tentar alimentar aeronaves. É preciso reduzir algo do tamanho de uma caminhonete para caber em um míssil de cruzeiro. Reatores nucleares também são pesados, e isso não é algo que você queira a bordo de uma aeronave que deve voar em alta velocidade e realizar manobras complexas que exigem muita agilidade. Para piorar ainda mais, se você pretende instalar um reator nuclear em um veículo em movimento com seres humanos dentro, é necessário fornecer blindagem, e a blindagem contra a radiação geralmente é muito pesada, pois é feita de placas de aço e metais complexos. Durante a corrida entre a URSS e os Estados Unidos para ver quem conseguiria desenvolver uma aeronave nuclear primeiro, algo considerado tão importante para a URSS que eles ordenaram que todos os escritórios de projetos relacionados a bombardeiros abandonassem todos os projetos e se concentrassem apenas no projeto da aeronave nuclear. Nenhum dos dois países conseguiu resolver completamente esse problema. A URSS colocou em operação, ou melhor, apresentou, o Tupolev Tu-90, uma aeronave nuclear experimental que fez seu primeiro voo em 1961. O Tu-90 e 5, nominalmente um bombardeiro, recebeu um reator nuclear no compartimento de bombas. Diversas adaptações foram necessárias para acomodar o reator na aeronave e, devido ao mau desempenho aerodinâmico causado pelo peso do reator, novas modificações aerodinâmicas precisaram ser feitas. Mais de 40 voos de pesquisa foram realizados até 1969 apenas para testar o esforço na aeronave, devido ao peso combinado do reator e da blindagem, assim como a eficácia da própria blindagem. Nos Estados Unidos, vários programas também eram conduzidos simultaneamente. Na verdade, o país que se consolidou com segurança como a maior superpotência global após a Segunda Guerra Mundial reconheceu o potencial da energia nuclear e começou a desenvolver novas tecnologias com ela já em 1946. Dois objetivos principais estavam no quadro: criar uma aeronave e um míssil movidos à energia nuclear, sendo o último irônico, pois seus rivais só alcançariam isso cerca de 70 anos depois. 4 projetos de reatores estiveram ativos entre o fim dos anos 1940 e a década de 1960 para atingir esse objetivo. Após vários voos de teste com reatores nucleares em um B-36 Peacemaker modificado, o principal objetivo era analisar a reação do avião ao peso e a eficácia da blindagem. Assim como os testes soviéticos, os Estados Unidos abandonaram todos os projetos nessa área. Apesar de ser atraente a ideia de um bombardeiro estratégico que fique até uma semana no ar, outra tecnologia era desenvolvida simultaneamente pelas superpotências: mísseis balísticos intercontinentais. Na época, os ICBMs estavam muito mais perto de se tornar realidade do que aviões com energia nuclear. Além do peso, outro desafio enfrentado por soviéticos e americanos foi o calor intenso dos reatores nucleares citado no início deste vídeo. Mesmo com isolamento adequado protegendo a aeronave de objetos muito quentes a bordo, imprevistos podem ocorrer facilmente e a maioria dos pilotos se sentiria insegura com um reator nuclear emitindo tanto calor no avião. O experimento do reator para aeronaves, um dos 4 projetos para desenvolver um reator capaz de ser usado em aeronaves, desenvolveu o primeiro reator do mundo com combustível de sal fundido circulante. O reator deveria operar por 1000 horas, mantendo o máximo de tempo possível em sua potência máxima de 3 megawatts.
O resultado disso foi uma temperatura máxima de 860 graus Celsius, ou 1580 Fahrenheit. O reator, um da Pratt Whitney Aircraft, outro projeto de reator capaz de ser usado em aeronaves, manteve uma temperatura estável de cerca de 675 graus Celsius, ou 1247 Fahrenheit. A temperatura na saída de ar do Bureá-Vesnik foi medida entre 1400 e 1600 graus Celsius, ou entre 2552 e 2912 Fahrenheit. A temperatura no centro externo do combustível do reator, a poucos centímetros de distância, seria ainda mais alta. A maioria dos materiais tradicionais de reatores não pode ser usada no míssil russo, pois derreteriam. Não se sabe como isso foi resolvido no Bureá-Vesnik, mas há duas possíveis soluções. O míssil pode usar uma construção cerâmica fechada, como solução de circuito fechado, já que cerâmicas resistem mais à fusão por sua estrutura. Detalhamos isso no nosso vídeo sobre o Eagle J-17 no Megaprojetos. O problema dessa teoria é que uma estrutura fechada aumentaria o peso e cerâmicas são frágeis, podendo quebrar durante o voo. Outra solução, sugerida por jornalistas russos, mas não confirmada, seria usar perfurações para permitir o fluxo de ar e resfriar naturalmente o reator durante o voo. O problema é que um reator aberto liberaria partículas altamente radioativas em seu rastro. Porém, isso traz problemas, pois mudanças na velocidade do míssil, na velocidade do vento e no rumo afetam a taxa de resfriamento do reator. Por exemplo, uma rajada de vento de cauda reduz a velocidade do ar, diminuindo o resfriamento e elevando a temperatura. Apesar de sistemas de segurança poderem resolver isso ao elevar a temperatura do ar e acelerar o míssil até a velocidade de cruzeiro, o ar não é o único problema. Como o míssil foi projetado para voar baixo, poeira, detritos, folhas, neve e chuva são um problema. Mesmo que isso seja evitado ou resolvido, mudanças na temperatura, pressão e umidade também afetam a reatividade do reator, dificultando o uso prático do míssil. Tudo isso para dizer que o próprio design e o uso pretendido dos mísseis movidos à energia nuclear os tornam extremamente suscetíveis a quedas e aumentos na atividade do reator. E isso pode fazer com que eles caiam com muita facilidade. Eles são realmente muito sensíveis. Independentemente do caminho escolhido, presume-se que os engenheiros russos solucionaram o problema térmico. A dificuldade em encontrar soluções nos leva ao terceiro e talvez principal motivo pelo qual reatores nucleares são tão difíceis de usar em aeronaves. Essas coisas são realmente complicadas. Torná-las menores as deixa ainda mais complicadas. E um projeto mais complicado é mais propenso a problemas. Um exemplo é um incidente que encerrou o experimento de reator para aeronaves. Durante a subida para alta potência no voo de teste, o reator teve que ser desligado quando a bomba principal de combustível começou a vazar gases e vapores de fissão que eram resultado da fissão nuclear. Vedações defeituosas em painéis de junção elétrica permitiram a passagem de gases, fazendo com que os detectores de radiação de segurança desligassem o reator. Esse foi o único incidente nos testes, mas mostra como um reator nuclear, especialmente em uma aeronave, pode dar errado com facilidade. Esse não foi o único motivo para os americanos desistirem da ideia de um avião nuclear. O programa só se manteve vivo graças à corrida espacial e à crença de que essa arma seria útil, mas logo ficou claro que não era viável financeiramente, sendo os mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, uma solução melhor a longo prazo. Avançando para os dias de hoje, Chris Spedding, do BASIC, analisou o Burevestnik e destacou o quão vulnerável o míssil seria no ar. Isso vale não só para o Burevestnik, mas para todos os projetos de aeronaves com energia nuclear. Chuva, pássaros e ventos fortes durante voos baixos alteram o ar que entra no míssil de cruzeiro, degradando o reator. Se o reator falhasse durante o voo, o míssil cairia no mar ou em terra, e a limpeza não seria apenas extremamente perigosa e complexa, mas também cara e necessária, pois, sem ela, a contaminação seria generalizada. O nível de incerteza é grande demais para que mísseis e aeronaves nucleares sejam viáveis, mas isso não impediu a Rússia de criar o Burevestnik.
A geometria simples é outro motivo pelo qual mísseis movidos a energia nuclear são difíceis de construir. O combustível do reator, como blocos de óxido de urânio ou conjuntos de combustível Pinstar, deve ser instalado com precisão para garantir o funcionamento ideal. Quando o míssil voa baixo e manobra ao redor do terreno e defesas inimigas, forças inerciais atuam. O combustível deve suportar isso e a turbulência normal sem afetar o fluxo de nêutrons, que é a distância percorrida pelos nêutrons livres. Sem entrar em detalhes, o fluxo de nêutrons é essencial para manter um reator nuclear estável e não deve ser desestabilizado. Se a geometria do combustível mudar muito e rapidamente, a reatividade pode aumentar ou diminuir bruscamente. Se o combustível se afastar muito, a reatividade diminui, causando queda de empuxo e o míssil cai. O combustível precisa ser configurado de uma forma que mitigue as forças inerciais e a turbulência, ou o projeto precisa encontrar outra maneira de lidar com esse problema que não afete o funcionamento do reator. Não se sabe como o projeto russo lidou com isso. Uma última questão que se relaciona especificamente aos mísseis movidos à energia nuclear e não a todas as aeronaves é o fator de controle e furtividade. Para que o míssil atinja o alvo secreto sem ser interceptado pelos sistemas inimigos, não pode haver um operador enviando e recebendo comandos. A furtividade é essencial, pois o Burevestnik, que voa baixo e devagar, seria facilmente alvo de interceptadores se detectado. Assim, após o lançamento, o míssil nuclear segue sozinho. Ele não só precisa navegar de forma autônoma, como também precisa controlar o reator de forma autônoma, o que é uma tarefa monumental, já que reatores normalmente são supervisionados e controlados por um grupo de especialistas altamente experientes que estão fisicamente presentes. O sistema responsável pelo reator, que estaria a bordo do míssil, também precisa ser imune à intensa radiação. A solução usada no Burevestnik para esse problema, como para muitos outros, é desconhecida, o que soa como um código para não descobrirmos, mas queremos que rivais acreditem que sim. A extrema reatividade de um reator nuclear voador, as menores mudanças em seu entorno imediato, quando se soma tudo o que já foi dito. O perigo apresentado por detritos voadores, os problemas de aquecimento e resfriamento, a dispersão de partículas radioativas, a tendência geral de sistemas tão complexos a falhas, a falta de viabilidade financeira de uma arma desse tipo, a autonomia e durabilidade dos sistemas de controle a bordo e, finalmente, a potencial catástrofe causada pela queda de um míssil desse tipo. Respire fundo. Surge a pergunta: por que a Rússia fez isso? Um divisor de águas para a defesa aérea. O motivo para desenvolver essa arma pode ser mostrar aos adversários da Rússia que a nova doutrina é a surpresa estratégica e a derrota dos sistemas de alerta precoce. Mas essa não é a única resposta. Existe uma teoria de que o único motivo pelo qual a Rússia apostou tudo em um projeto de míssil movido à energia nuclear é apenas para mostrar que tem capacidade tecnológica para isso. No entanto, isso seria, no mínimo, uma tolice. Primeiramente, a dissuasão nuclear envolve tanto possuir quanto comunicar essa capacidade aos rivais e criar uma força destrutiva crível. Essa última parte não deve assustar muitos adversários da Rússia quando se trata do Burevestnik, já que o míssil falhou mais de uma dúzia de vezes, matou alguns engenheiros em uma ocasião e só teve sucesso em um teste. Contudo, um único teste bem-sucedido não garante bom desempenho prático, devido às várias possíveis falhas de um míssil nuclear, como visto no capítulo anterior. Sim, teoricamente o míssil poderia permanecer em voo por dias e achar um caminho seguro até os alvos. O ataque também seria devastador. Se a chance de um míssil cair no voo for alta, devido à sua complexidade e vulnerabilidade, não se pode considerar essa arma confiável. A operação eficiente de um míssil movido à energia nuclear é quase impossível, mesmo com um sistema quase perfeito. E desenvolver um míssil superdimensionado, mas praticamente não tão útil, só para mostrar ao mundo inteiro que você consegue, é um enorme desperdício de recursos. O Burevestnik só era útil como arma de primeiro ataque por sua furtividade. Após o ataque inicial, ele teria pouca utilidade, pois o segredo já teria sido revelado e os mísseis balísticos intercontinentais se tornariam a arma mais útil. Então, por que investir todos esses recursos em uma arma tão sensível, com uso prático limitado e sem garantia de que realmente funcionaria bem? A liderança russa deu uma espécie de resposta para essa pergunta.
O desenvolvimento de capacidades nucleares geralmente é justificado como uma necessidade para acompanhar os Estados Unidos. Por exemplo, o anúncio do sistema de mísseis Golden Dome foi condenado pelo Kremlin, e a mesma lógica se aplica. Poucas semanas antes do primeiro teste bem-sucedido do Bureau-Dieznik, Putin citou o Golden Dome, afirmando que isso poderia anular nossos esforços para manter o status quo nas armas ofensivas estratégicas e que a Rússia responderia de forma adequada. Ele não afirmou que o Bureau-Dieznik estava sendo desenvolvido por causa do Golden Dome, mas se gabou da habilidade do Bureau-Dieznik de superar defesas antimísseis. Podemos traçar essa linha até 2018, quando o Bureau-Dieznik estava em sua fase de testes duvidosa. Durante o discurso presidencial mencionado anteriormente, Putin disse que o Bureau-Dieznik e suas outras armas foram criados especificamente para contornar os sistemas de defesa antimísseis, além de serem uma resposta à retirada dos Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Para surpresa de ninguém, Putin meio que está engolindo as próprias palavras aqui, porque quando os Estados Unidos originalmente se retiraram do tratado, ele afirmou que a decisão não ameaçava a segurança nacional da Rússia, pois o país já tinha mísseis capazes de contornar a defesa antimísseis. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Bureau-Dieznik não visa mostrar que a Rússia pretende usar essa arma contra a Ucrânia. Este é um teste para a liderança americana, visando desencorajar os tomadores de decisão dos Estados Unidos de adotar políticas que ameacem interesses russos, como as transferências de armas dos Estados Unidos e políticas nas negociações de um acordo de paz na Ucrânia, e incentivar os Estados Unidos a concordar com um acordo informal de 1 ano para seguir os limites numéricos do novo START, sem inspeções. O novo START é um tratado de redução de armas nucleares assinado entre os dois países em 2010. A Rússia quer que os Estados Unidos acreditem que ela pode modernizar e ampliar seu arsenal nuclear. E o escritório de Dieznik faz parte dessa disputa de ogivas entre os dois países, mas ninguém sabe ao certo quando entrará em serviço ativo. A Rússia prevê que ele entre em serviço em 2027, mas confiar totalmente nos oficiais russos sem ceticismo seria ingenuidade. Putin pede que as Forças Armadas avancem para a fase de operacionalização com o escritório de Dieznik e determinem a qual classe de armas esse novo sistema pertence. Identifiquem formas de uso e iniciem a preparação da infraestrutura para integrá-lo às nossas Forças Armadas. Mas o próprio Putin também disse que é um processo, comentando que um trabalho substancial precisa ser feito para colocar essa arma em serviço de combate. Devemos ouvir sobre novos testes em breve, e em algum momento a categoria de histórico de serviço da Wikipédia passará de em desenvolvimento para em serviço ativo. Mas será que ela vai deixar de ser apenas mais um projeto exibicionista, influenciado pelo pensamento da era da Guerra Fria, para se tornar uma arma com uso prático em campo? Bem, certamente esperamos que não. Obrigado por assistir.